Se você é daquelas pessoas que tem o dedo podre para escolher um relacionamento, você precisa assistir esse vídeo, porque a gente tem uma solução infalível para este problema. A solução para você resolver esse problema é simplesmente você parar de acreditar que você tem o dedo podre. Pronto. O recado tá dado. Nos vemos na próxima semana. Compartilhe esse vídeo com muita gente que precisa saber disso. Gente, na verdade é uma brincadeira, mas é simplesmente isso. Pare de acreditar que você tem dedo podre. Porque tem uma coisa muito importante que acontece na nossa mente. A nossa mente tenta confirmar as coisas que a gente acredita profundamente. Então, se eu tenho um pensamento, eu tenho dedo podre e eu acredito nisso de verdade, isso se torna uma crença. A nossa mente vai dar um jeito de forma inconsciente, fazer com que a gente faça escolhas na nossa vida para confirmar esta crença. Simplesmente esse é o funcionamento da mente. Isso se chama profecia autorrealizável, que nada mais é que quando você acredita em algum pensamento, isso vira uma crença e aí inconscientemente você vai criando formas daquilo se realizar na sua vida. É como se o fato de acreditar nisso fosse a causa da consequência que você não quer. Então, eu quero ter pessoas legais para se relacionar comigo. Só que como eu acredito que eu tenho dedo podre, esse pensamento justamente vai trazer o que eu não quero. E aí eu começo a escolher pessoas para me relacionar que não são tão bacanas. Simplesmente para o quê? Para eu reafirmar que, olha, como eu tenho meu dedo podre. Não tô falando pra você que eu tenho dedo podre? E é óbvio que no nível da consciência você não quer escolher isso. E isso que é o problema, porque tá numa parte que a gente não controla tão bem. Sobretudo quando a gente não sabe desse funcionamento. E isso não serve só pro dedo podre. Isso serve para qualquer pensamento que a gente tem, que a gente acredita profundamente, que vira uma crença que traz consequências para a nossa vida, que são consequências que a gente não deseja. Ou seja, qual é o mecanismo? Os pensamentos que a gente acredita muito viram crenças. E a gente fala que existem dois tipos de crenças. Crenças limitantes, que são justamente essas. As crenças que limitam a capacidade da gente de manifestar o que a gente quer na nossa vida. A crença no dedo podre limita o quê? A sua capacidade de ter um relacionamento amoroso feliz. As crenças fortalecedoras, o outro tipo de crença, são as crenças que nos potencializam, que fazem com que a gente consiga manifestar na nossa vida as coisas que a gente deseja. E o mecanismo é o mesmo. Se eu acredito numa coisa, eu vou dar um jeito de fazer escolhas para comprovar essa coisa que eu acredito. E isso a gente está falando aqui do ponto de vista do funcionamento da mente. Para além disso, existe uma questão energética aí que é pensamento associado com sentimento gera uma energia eletromagnética que está completamente envolvida nas coisas que a gente cria na nossa vida. Então juntou essa questão da energia que a gente está criando com esse tipo de pensamento, com o funcionamento da nossa mente, é o segredo para termos uns relacionamentos com pessoas não legais. E como que a gente faz pra gente tirar de uma vez por todas esse pensamento, essa crença limitante? Substituindo este pensamento de eu tenho o dedo podre por um outro pensamento ao contrário, que na verdade é eu sou sim capaz de escolher um relacionamento legal. É simples assim, mas tem um fator determinante, que a gente chama isso de pensamento neutralizador. Você tem um pensamento que está trazendo consequências ruins para minha vida, que pensamento contrário eu crio para neutralizar esse daqui. Só que o problema é que eu tenho que acreditar nesse daqui com a mesma força que eu acreditava naquele. Então eu tenho que parar, me conectar com a minha essência e me perguntar sinceramente, cara, mas peraí, eu não sei mesmo quais são os critérios para escolher um relacionamento legal? O que que eu quero? E quando você respeita e traz isso para sua consciência, você começa a listar, né, de uma forma muito generosa e amorosa para você, quais são os seus critérios para você ter um relacionamento legal. E às vezes essa lista pode ser feita de forma consciente, mas você pode sentar, parar para pensar nisso mesmo, né, e falar, gente, mas o que eu quero mesmo? O que são as coisas que eu quero sentir num relacionamento? Eu quero me sentir como? Seguro, amado? Então que tipo de pessoa traz isso pra mim? Isso é uma forma de fazer, mas mesmo que você não faça isso conscientemente, aquele mecanismo vai funcionar também, que é, se eu confio mesmo em mim, se eu sei, se eu me conecto com essa minha capacidade, que é uma sabedoria que a gente tem dentro, de fazer as boas escolhas pra mim, inconscientemente a minha mente vai trabalhar a meu favor e não contra mim.
O recado tá dado, mude o seu padrão de pensamento e cuidado, porque tem pessoas ao nosso redor que fazem a gente acreditar em coisas que a gente não é. Então não vista essa carapuça. Provavelmente, se você tem esse problema de dedo podre aí, você tem falado isso pra você, mas também tem amigos seus que talvez falem, ou tem pessoas que falam coisas sobre você que você tá aí assumindo como verdade. E a gente é muito pouca coisa, a gente geralmente tá, porque a gente tá, né, o verbo estar, ele é muito melhor e ele é muito mais, ele nos conecta com possibilidades muito maiores, porque ele prevê a possibilidade de transformação. Então, se em algum momento você teve um dedo podre, você teve um momento que você escolheu de um jeito pouco legal pra você, isso foi uma coisa transitória, você não é isso. Você esteve com o dedo podre por um tempo e isso serve pra qualquer coisa que a gente deseja transformar na gente. E às vezes não é a gente que começa essa narrativa sobre a gente, são os outros, só que a gente aceita. Então, não aceite nenhum tipo de pensamento que outras pessoas têm sobre você como verdade, a não ser que esse pensamento sirva pra te engrandecer. Nem sei se existe essa palavra. Existe. Mas acho que ela tá servindo muito bem. E cabe uma reflexão sobre quais são, a gente trouxe aqui um exemplo do dedo podre, mas faça uma reflexão, né? Tira uns minutinhos aí pra você pensar quais são as suas crenças, quais são os seus pensamentos que conduz a sua vida para lugares que você não está tão feliz. Que pensamentos são esses sobre você mesmo que estão trazendo as consequências que você justamente quer evitar ou não deseja? Vamos construir a nossa realidade de um jeito alinhado com as coisas que a gente realmente quer viver. E tem muita gente por aí falando que tem o dedo podre. Se você não é essa pessoa, você compartilha com aquele seu amigo que vive falando isso. E se você fica falando que a pessoa tem o dedo podre, também para de falar isso. Porque a gente ajuda a pessoa a ficar criando essas crenças sobre ela mesma que não ajudam em nada. Quanto menos pessoas com o dedo podre no mundo, mais o mundo fica feliz. Mais gente feliz, mais o mundo feliz. Porque o segredo para um mundo melhor é mais gente feliz no mundo. Até semana que vem, minha gente. Beijo. Tchau.